Bem, o primeiro exemplo que a gente tem aí de média aritmética simples é o seguinte: os agentes comunitários de saúde de uma determinada cidade foram visitar residências em 3 bairros e diagnosticaram que vários moradores apresentavam pressão arterial alta. A distribuição do problema se apresentou da seguinte forma. Então, tá aqui. 10 moradores no primeiro bairro, 8 moradores no segundo bairro e 3 moradores no terceiro bairro. Então, ele fala aqui, olha, que foram 3 bairros. E aqui embaixo ele fala a quantidade de pessoas que estavam, com a pressão arterial alta. Qual foi a média de moradores por bairro dessa cidade com a pressão arterial alta? O primeiro passo é fazer o quê? Somar esses 3 valores aqui. 10 mais 8 mais 3, que vai dar 21. E foram quantos bairros? Não foram 3 bairros? Então, a gente pega o 21 e divide por 3. Então, eu tenho... a gente aí, são os dados que são usados, né? Por isso que a gente estuda isso. Então, para apresentar, não ficar falando, olha, foram 10, foram 8, foram 3. Eles geralmente nas notícias falam uma média, né? Até existem as notícias que falam detalhadamente, né? Mas existem as outras que dão a média, né? E aí, no caso, a média de moradores da cidade, né, nesses 3 bairros, com a pressão arterial, né? Então, a pressão arterial alta. Então, a média dos 3 bairros deu 7 moradores, tá? Bem, temos o exemplo 2. Em uma clínica médica, foram atendidas 5 pessoas, pesando 90 quilos, 60 quilos, 40 quilos, 45 quilos e 100 quilos, respectivamente. Quer dizer, cada pessoa teve seu peso medido, né? Qual é o peso médio das pessoas? Então, eu tenho que somar, né, quanto que cada um, né, pesou, né, mediu, 90 mais 60, aqui a continha, né, é uma adição, né, dos valores que eu tenho, 90 mais 60 mais 40 mais 45 e mais 100, que vai dar um total de 335 quilos, né? De quantas pessoas? 5. Então, 335 dividido por 5 é a outra continha. E aí eu tenho a média do peso, né, das pessoas que estavam naquela clínica ali. 67 quilogramas. Ok? Aliás, a gente até fala, né, quando a gente vai estudar, a gente mede a massa e não o peso, né? A gente está dando um exemplo aí, que é esse segundo exemplo, que é o que a gente costuma falar, né? A gente não fala, eu vou medir a minha massa, né? É o correto, né? A massa corporal, né? Que é medida em quilogramas, tá? Mas a gente costuma falar o quê? Ah, eu vou me pesar, né? Então, é o costume que a gente tem, mas o certo é medir a massa, tá? É igual quando a pessoa fala assim, eu vou medir a pressão arterial. Na verdade, eu vou aferir a pressão arterial. Mas muitas pessoas não falam dessa maneira, né? Então, é só uma curiosidade aí para poder acrescentar no conhecimento aí de vocês. Sei que muitos já sabem, mas é bom a gente comentar aqui. O exemplo
número 3 é o seguinte: para controlar o estoque de seringas da clínica, Mariana resolveu fazer um levantamento de quantas unidades eram utilizadas durante 5 dias. Então, nós sabemos, né, que foram quantos dias? 5 dias. Bem, em cada um dos dias foram consumidas 3, 5, 10, 4 e 15 seringas. Então, eu quero saber a média aritmética simples disso. Ou seja, qual é, né, quantas seringas elas foram consumidas por dia nessa clínica. Em quantos dias? Em 5. Então, eu somo os valores que eu tenho, né? 3 mais 5, mais 10, mais 4, mais 15. Adição normal, tá, gente? Adição desses números. Então, vai dar 37. E foram quantos dias? 5 dias. Então, em 5 dias, em média, quantas seringas foram utilizadas? 7,4. Lembrando que, numa média aritmética, tanto a simples quanto a ponderada, eu tanto tenho valores inteiros, como eu tenho valores decimais, tá? Só um minuto. Bem, e aí nós vamos ter a média aritmética ponderada. Vamos ponderar sobre outra média, né? Quantas vezes você já foi aconselhado a pesar os fatos antes de tomar uma decisão importante? Provavelmente você deve ter ouvido essa mesma frase, mas com outro verbo: ponderar. Pondere os fatos. Ponderar, portanto, significa pesar, apreciar, considerar. Logo, uma média aritmética ponderada é aquela que vai levar em consideração o peso que cada valor vai ter para seu cálculo, tá? A figura anterior, nós temos aí 3 figuras de carros e lá em cima 3 figuras de pesos. Peso de 1 quilo, 2 quilos, peso de... Deixa eu até aumentar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Nem tá dando para ver direito, não. É meio quilo, 1 quilo e 2 quilos. O primeiro é 2 quilos. O segundo é 0,5, ou seja, meio quilo. E o terceiro é de 1 quilo. Tá, e embaixo tem 3 carros, né? 3 figuras de carros. Bem, ao escolher um carro, as pessoas levam em consideração diversos aspectos. Algumas acham que a beleza é o mais importante. Outras acham que o espaço interior e outras... ou melhor, uma é a beleza, a outra é o espaço interior, e outras pessoas acham que o preço é o mais importante. Assim, na hora de escolher, damos pesos diferentes a cada um desses itens, tá? Achou complicada a explicação? Vou mostrar a você um exemplo.